Bom, Saturno, assim, é impressionante porque já existia um simbolismo, um significado de Saturno dentro das escolas de mistérios, do pessoal que gosta de estudar sobre simbologia, sobre misticismo. Saturno é conhecido sempre por ser justamente aquele que controla as portas do tempo, né? Saturno é o deus do tempo e da limitação, né? Saturno sempre foi visto dessa forma. E existem várias relações que a gente vai começar a falar aqui sobre Saturno. Só que o mais impressionante é que todas essas relações que tem simbólicas com o planeta, elas tomaram força quando se descobriu lá em 2010, eu não tenho, mais ou menos por aí, quando a sonda Saturno, a sonda Cassini, passou na frente de Saturno e tirou uma foto lá, preta e branca, colorida, inclusive, de Saturno, e a gente viu que lá no polo de Saturno tem um hexágono, né? Uma estrutura de seis lados, né? E do jeito perfeito, assim, né? Então, aquilo ali deu mais força ainda a todas as teorias e o conhecimento antigo sobre o poder de Saturno, simbolicamente, no homem, na humanidade, né? Como em todos. Então, assim, se a gente for ver, existem muitas características de Saturno e esse hexágono que remontam ao famoso cubo de Saturno, que seria uma limitação da matéria, tá? Dentro da geometria sagrada e dos estudos relacionados a isso, o quadrado ou o cubo, né, que é o quadrado tridimensional, ele é a limitação, a prisão. Tanto que a gente fala ainda hoje, né, quando a pessoa sai dessa caixinha, né, se a pessoa está com um pensamento limitado, a gente já tem esses pensamentos assim, porque de certa forma o nosso inconsciente sabe disso, né, então a gente já usa os termos no dia a dia. Pessoas que nem estudam simbologia, nem nada disso, usam, sai da caixinha, o cara está na caixinha, né? Nossa. Então, porque ele prende a nossa mente, né? Então, Saturno tem esse poder de fazer essa conexão de prender. É interessante... Até quando uma pessoa tem uma ideia nova, você falou, nossa... Fora da caixa a sua ideia, né? Exatamente, fora da caixa, porque ela saiu daquela limitação. Porque o quadrado, ele limita, né? Perfeito. Ao contrário do círculo. Você tem lá o círculo, aqui tem lá, né, o descanso de copo aqui, você tem o círculo, onde não tem um começo nem um fim. Então, ele representa o infinito, né? Porque ele não tem nem um começo nem um fim, então ele é eterno. E a partir do centro, qualquer ponto que você vá, tem a mesma distância. Então, ele também representa a perfeição. Então, o círculo, ele representa a perfeição e o infinito todo. Já o quadrado ou o cubo, se você estiver pensando numa forma 3D, né? Ele é limitado, né? Porque é uma linha reta, ele termina a 90 graus, começa de novo, termina e começa de novo, igual a vida. Porque a gente vai reencarnando, a gente tem um começo, um nascimento, até a morte, acabou. Aí entra no ciclo de Sansara ali, você nasce de novo, acabou. Caramba. E aqui vai sempre fazendo um ciclo. A gente chama de ciclo da vida. O ciclo da vida, então, não seria redondo, né? Mas seria um quadrado ou um cubo. Então, essas são as limitações que a gente aprende sobre Saturno, porque ele é o planeta que representa isso. Não é Saturno, o planeta lá no céu, que representa a nossa prisão. Ele é uma representação simbólica de uma prisão que a gente tem aqui. Mas por que o Saturno tem essa representação, sendo que ele é uma esfera e a prisão é um cubo? Exatamente. Isso é muito interessante, porque o Saturno, ele é um planeta, é o sexto planeta a partir do Sol, é um planeta conhecido desde a antiguidade, e os antigos relacionaram ele a sempre um planeta que tem a ver também com guerra, assim como o planeta Marte, né? E também com essa prisão e essa limitação. Mas, assim, a gente não sabia o porquê. A gente não sabe o porquê disso, né? Por que exatamente o Saturno? E quando a gente descobriu que existe um hexágono de Saturno recentemente, isso fez mais sentido ainda. Só que isso é uma descoberta moderna, né? Descoberta antiga. Ninguém sabia isso antes. Por que eu estou falando do hexágono, né? Porque o hexágono, ele é uma estrutura bidimensional de um cubo tridimensional. Você consegue extrair... E tem a imagem de Saturno, né? Essa estrutura, essa foto foi tirada pela sonda Cassini e a gente vê ali um hexágono certinho ali, que é uma tempestade em Saturno eterna. A gente sabe que essa tempestade está lá há 50 anos, pelo menos, desde os nossos primeiros registros. E a foto realmente foi tirada recentemente, assim, né? Tem 20 anos, 15 anos que foi tirado. E essa é uma tempestade eterna que forma um hexágono lá. Ela é gigantesca, cabe 4 planetas Terras ali dentro.
Meu Deus. E ela está ali eternamente naquele formato, que não é um formato muito comum na natureza, né? A gente vê formatos redondos, mas um hexágono assim é muito raro da gente ver. E por que eu estou falando disso, do hexágono? O que isso tem a ver? Tem a ver porque o hexágono é, como eu falei, um cubo em 2 dimensões. Você consegue extrair um cubo através de um hexágono. Né? E também consegue tirar uma estrela de 6 pontas. Tá? Então, estrela de Davi. A estrela de Davi. Por isso, depois a gente pode até jogar uma imagem aqui, mas a gente vê que os Seria judeus... a estrela da bandeira de Israel, certo? Isso, é aquela estrela lá. A gente vê que os judeus, inclusive, eles usam, alguns que são mais ortodoxos, né? Eles usam na cabeça deles um cubo preto para fazer oração. Tá? Uma imagem bem conhecida, assim, deles fazendo a oração, né? Com um cubo preto na testa. Que é uma referência inconsciente ali, né? A Jeová, a Deus, né? O Deus deles. Que nada mais é que o Deus demiurgo. Né? É um Deus de aprisionamento. E aí isso tem a ver com a prisão de Saturno. Então, tudo está interligado. Lógico que eu estou falando aqui de uma forma rápida, né? Tudo, mas eu posso depois desmembrar isso, como eu já fiz em algumas aulas, né? Que eu fiz até com a professora Maria, inclusive para desmembrar melhor essas ideias. Exato. Você até fala que esse cubo de Saturno ele é usado para moldar o subconsciente da humanidade. Sim. Dentro dessa Matrix. Se você puder explicar como que funciona esse símbolo para moldar a Matrix que a gente está vivendo. Sim. Porque é meio... Para quem está pegando leigo essa informação, é tipo, é um símbolo. Por que um símbolo impactaria a nossa humanidade? Claro. Então, vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é um símbolo de fato, né? Perfeito. Você tem, por exemplo, os arquétipos. Tá? Os arquétipos são estruturas mentais que não têm uma forma. São energias mentais que não têm uma forma. Quem fala muito disso é Jung. O Jung que trouxe muitos arquétipos para a gente, né? Para entender o inconsciente, que o nosso consciente funciona através de imagens. De palavras. Não de palavras, é imagem. O nosso consciente, a nossa parte analítica, ela trabalha com palavras. Né? Eu sou programador neurolinguístico, inclusive, né? Então, a neurolinguística, né, é o que estuda justamente as palavras que o nosso consciente, o nosso córtex frontal trabalha, a parte analítica. Agora, o nosso inconsciente, ele não trabalha com palavras, ele trabalha com imagens. Sensações e tudo mais, mas com imagens. Então, o símbolo ele tem um poder muito forte no nosso inconsciente, porque ele é uma imagem que carrega significados. Né? Todo símbolo ele carrega em si os signos. Os signos são os significados que os símbolos contêm. E os símbolos podem carregar diversos significados. A gente pegar uma cruz, vai ter um significado para o cristão. Para quem não é cristão, vai ter um outro significado, vai ter um impacto emocional menor. Se você pega lá... Para um ateu é simplesmente falecimento. Exatamente, entendeu? E vai ter um impacto menor na mente dele. Um impacto diferente, né, eu diria. Porque tem um significado para aquele indivíduo diferente. Então, o símbolo, ele contém em si vários significados. E esses significados podem ser muito impactantes para você e para outra pessoa, não. Um outro exemplo, de repente você pode pegar... a suástica, né? Para pegar um exemplo bem assim impactante. Para muita gente, se você mostra isso, a pessoa já vai fazer os significados o quê? Com lá o Zé do Bigodinho, o cara que fez um monte de coisa errada e tudo mais. Mas se você vai na Índia e mostra para ele aquilo lá é um símbolo do infinito, é um símbolo sagrado. Caramba! Tem um outro significado completamente oposto, né? Que diferente. Loucura. E é o mesmo símbolo. Então, muito o símbolo, ele guarda dele as polaridades, inclusive, né? No caso da suástica, o bem e o mal. Né? Dependendo do indivíduo que está vendo. Então, isso aí tem um poder muito forte no inconsciente coletivo. E no inconsciente pessoal também. Então, a gente tem o arquétipo, que não tem uma forma, é uma energia, fosse assim. Para ele se manifestar no nosso inconsciente, ele precisa tomar uma forma, porque o inconsciente é imagético. Imagético, é esse termo. Isso, imagens. Essa forma que ele toma é o que a gente chama de símbolo. E o símbolo contém em si vários signos, que é os significados. Para você, para mim, então os símbolos têm significado. Eu posso mostrar um símbolo para você e você ficar com medo. Posso mostrar para uma outra pessoa e a pessoa ficar emocionada.
Sim. Porque tem significados diferentes. É subjetivo. Mas ele impacta o inconsciente das pessoas. E pode ser um inconsciente coletivo, né? Como eu falei da cruz, ela tem um poder coletivo. Igual na astrologia, por exemplo, que você falou dos signos. Sim. É baseado totalmente em símbolos. Quando você olha também o formato que as estrelas fazem no céu. Sim. Tem a constelação de peixes, aí faz aquele formato característico. Eles decodificaram isso no passado, né? Remoto, já fizeram isso, né? De já imaginar a parte de símbolos de animais que tinham a ver com aquela energia que emanava daqueles planetas. Na antiguidade não tinha diferença entre astronomia e astrologia, era tudo estudado juntos, né? Então, um sacerdote, ele era também um cientista. Então, era tudo junto, uma coisa só. E aí ele fazia todos esses estudos e a gente usa até hoje, né? Só que hoje a gente separou astronomia de astrologia. Isso teve coisas positivas e teve coisas negativas também, né? Porque quando você fraciona, você quebra, às vezes é mais fácil didaticamente para explicar, mas às vezes você perde a integração do conhecimento, né? E a gente sabe muito que eles usam, né? Os arquitetos aqui da Matrix, eles usam muitos símbolos para nos controlar. Que tipo de símbolos são esses que eles usam para mexer nas nossas crenças, na maneira como a gente vê o mundo? Sim. Bom, a gente pode falar de marcas aqui? Pode, com certeza. Tá, é tudo livre. Inclusive, então, se elas quiserem participar, patrocinar a gente seria melhor depois, ainda. Melhor ainda. Então, vou dar um exemplo mais assim do cotidiano, mais simples, tá? Não vou entrar, pelo menos não agora, em partes tão assim de controle social, mas vou mostrar uma coisa mais fácil de observar. A gente tem, por exemplo, o símbolo da Starbucks, que é bem famoso, né? Tá no mundo inteiro, tem um grande poder. E vocês já devem ter reparado que é tipo uma sereia. Você reparou que é uma sereia segurando cauda em uma das mãos, né? É o símbolo estilizado, modificado da Melusina. Tanto que o símbolo da Starbucks mais antigo, no começo da Starbucks, era a Melusina de fato, assim, uma sereia segurando as duas caudas, assim, sem estar estilizado, né? O que é a Melusina? Perdão. A Melusina é um ser mítico, né? Que é uma sereia com cauda dupla medieval. Tá? E a raiz dela veio lá dos etruscos, que eles tinham lá sirenes, né? Que eram mulheres com corpo de aves ou de sereias, né? Que tinham um canto que encantava. É por isso que a palavra sirene, né? De som, de alto, tudo. Vem daí. E vem daí. E aí isso foi que gerou aquele canto da sereia, que ele encanta, que ele é irresistível, né? E aí o marujo lá, o cara, ele é absorvido por aquele canto e ele é irresistível. Hipnotizado. Então, hipnotizado. Então, eles pegaram esse símbolo, porque é um símbolo que traz essa coisa do irresistível, de você não vai resistir, e colocou numa marca de café. Olha. E a princípio parece uma bobagem, mas olha o tamanho que é a Starbucks. Está no mundo inteiro. Eles usaram um símbolo, né? Que traz um arquétipo antigo que mexe no inconsciente coletivo. Que você, de forma consciente, não tem noção. A gente tem aqui que eu estou falando agora. Mas, de forma inconsciente, aquilo te atrai. Hipnotiza. Aí te atrai e você vai até ele. Nossa. Né? Então, eles usam esses símbolos. E isso eu estou falando da parte de marketing, né? O marketing usa muito essas artimanhas. Sim. E é lógico que aqueles que controlam o mundo também utilizam símbolos ao favor deles, aproveitando o inconsciente coletivo que rapidamente entra naquela onda, né? Porque o inconsciente é o que controla a gente de fato, né? Estima-se que 95% das nossas ações e tudo, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, vem do inconsciente. 5% é o consciente, essa parte lúcida, essa parte analítica que a gente está aqui conversando. O que realmente controla a gente é o inconsciente. Então, ele tem um grande poder sobre a gente, né? E ele é principalmente imagético. Magético. Perfeito. Mas aí, se a gente puder, a gente falou da parte de marketing. Sim. Foi perfeita a sua explicação. Mas acho que o pessoal agora está querendo saber como que eles estão usando isso para nos controlar socialmente, certo? Através do medo, né? Você consegue colocar na parte inconsciente situações e imagens de medo, trazer medo para as pessoas, porque o medo paralisa. Então, sempre que você coloca coisas que aterrorizam, guerras, né? Um cara que tem um programa na TV da tarde de policial, aquela coisa que a avó fica assistindo o dia inteiro, aquilo causa um medo e aquele medo ele trava a pessoa.
O que acontece? Nós, naturalmente, temos... a gente presta atenção em coisas ruins. Em acidente. Já viu quando tem acidente de estrada? Que o pessoal diminui o carro para olhar, da outro lado da via, assim, diminui só para ver o que aconteceu? Ninguém passa correndo, né? Sim, Tipo assim, quer olhar, quer saber o que aconteceu. Por que isso? Por que essa curiosidade? Essa curiosidade é um mecanismo de defesa do cérebro. Ele entende assim, se a gente colocar em palavras, né? Olha, tem perigo ali, eu tenho que estar alerta, ver o que está acontecendo para que esse perigo não aconteça comigo também. Nossa. Né? Tipo, se você volta lá nos Homens das Cavernas, se eu ver um cara machucado, eu tenho que... Por que ele está machucado? Foi um animal que atacou ele? Porque eu tenho que estar esperto aqui, senão vai me machucar também. Então, isso está no nosso instinto, está no nosso inconsciente. Realmente, as pessoas, tipo, tem um acidente, o que tem de gente filmando e passa devagar, faz aquela fila, né? Assim, às vezes dá para você passar, às vezes você tá do outro lado da estrada, que não tem trânsito, né? E a pessoa tá parada porque ela tá olhando, ela tá querendo saber o que aconteceu. Ou seja, tem uma explicação fisiológica. Tem uma explicação neurofisiológica para isso. Que é mais ou menos o ser humano querendo se precaver de um futuro incerto. Exatamente. Você percebe que há perigo e aí você entra em estado de alerta e você presta atenção sobre aquilo. Então, coisas ruins, negativas, elas chamam mais atenção. A mídia, sabendo disso, ela usa isso como uma arma. Por isso que você vê mais coisas ruins na TV do que coisas boas. Exato. E aí a pessoa começa a acreditar que o mundo é só terror, né? Porque ela começa só a colocar aquilo na cabeça dela. Uma hora ela acredita que o mundo é só aquilo. Só terror, ela começa a gerar medo. E o medo, ele trava. E aí a elite sabe disso e joga isso. E muitos dos artimanhas que eles também usam é fazer shows, eventos, onde tem várias cenas ali que transmite também de artistas famosos, né, internacionais principalmente. Eles fazem o símbolo, né, do olho, o símbolo da pirâmide, o símbolo dessas coisas todas. Na cultura pop atual, né? Isso que eu queria entender, se você pudesse... Legal, você falou em relação ao medo, né? Sim. Eles utilizam o medo para nos controlar. Mas falando do ponto de vista de símbolos, Sim. E quais são os símbolos que se referem a esse medo? Existem símbolos específicos? Tem alguns sim, né? O próprio cubo, que é de limitação, tá? Então, isso conscientemente não vai ser uma bobagem, mas inconscientemente ele traz isso aí. A cor negra, né? A cor preta, porque ela remete não à cor e nem muito menos à cor de pele, viu, gente? Não confunda. As pessoas às vezes confundem, não tem nada a ver. Bom esse disclaimer. Tem a ver com falta de luz, de lucidez. Tá? Então, a cor é preta, né? Um objeto que está preto, ele representa a falta de luz. Então, onde é falta de luz, de lucidez, de espiritual, né? Tá nas trevas. É isso, Umbral, tem a ver com iluminação e falta de consciência. Por isso que os satanistas, que eles dizem tanto que hoje tem muitas pessoas da cultura pop... Sim. A gente teve o caso Epstein aí, né, que está tão falado. Sim. As pessoas, geralmente, elas usam só roupa preta e uma aparência mais voltada para essa parte mais escura mesmo. Exatamente, porque é essa falta de luz, essa polaridade da escuridão, que é as trevas, que é a falta de luz, de lucidez, inclusive. Você está totalmente regido pelo seu inconsciente sem controle, né? Você está fora de controle. E o vermelho também, que tem a ver com chakra base, tem a ver com animalidade, né? O vermelho traz uma coisa de mais densidade e animalidade. E quando você está sendo controlado pelos seus instintos animais, você nunca vai conseguir realmente evoluir ou crescer. Porque você está sendo controlado pelo seu instinto, né? Você vai agir através do seu instinto. Então, essas misturas de símbolos, cores e medo é o que se usa para ter um controle social amplo. Das pessoas, né? Para deixar o povo mais dócil, passivo? Sim, exatamente para isso. E aí é lógico que a gente está resumindo aqui, mas existem vários mecanismos de fazer isso. Inclusive, a gente pode entrar em mecanismos, por exemplo, a falta de hormônio no homem hoje em dia. Eu acho que a Maria já comentou com vocês sobre isso, né? A falta de testosterona que está caindo. Está caindo no mundo inteiro e isso não é por acaso, é feito de propósito, mas é feito de um jeito que parece que é natural, né? E aí vai diminuindo essa testosterona. Por quê? Porque é um hormônio que mantém o homem, principalmente, arredio. Ele não aceita as ordens, ele não fica dócil.
Né? E aí, quando você não tem muita testosterona, a tendência é que você fique mais dócil. Entendi. Lógico que tem a questão da individualidade, né? Tem pessoas que cada um é de um jeito. Mas estou falando de modo amplo, geral. De modo geral, baixa testosterona deixa os homens mais dóceis, mais fáceis de controlar. Porque sempre na história do mundo, quem foi que foi lá realmente na hora que o bicho está pegando da guerra é a parte masculina, né? Que é a parte que tem a mais força, que vai em guerra e tudo mais. As mulheres têm participações tão importantes quanto, mas não na linha de frente de realmente pegar uma arma e resolver na força. Que é uma revolução, por exemplo, né? Exatamente. É porque isso são as polaridades. O homem e a mulher, eles são polaridades opostas, complementares. Perfeito. Isso é importante dizer, são complementares. Então, as mulheres vão ter qualidades que faltam nos homens. E nós vamos ter qualidades que faltam nelas. Então, tem os dois polos em nós. Né? Exato. E isso um completa o outro, né? Sempre foi assim. É igual o yin e yang, né? Aquele símbolo que é o branco e o preto, e eles se complementam. Né? Exatamente. A polaridade masculina é o yang, Isso. Né? E a feminina é o yin. É o yin, né? Exatamente, porque são as polaridades energéticas. Todos nós temos as duas polaridades em nós. A gente tem o que a gente chamaria de lado feminino, né? Que é essa polaridade yin no ser humano, no homem, né? E a mulher tem também essa polaridade yang nelas também. Só as polaridades estão nos dois. Mas quando a gente fala de modo geral, né? Não individual, que é importante separar isso, porque cada indivíduo é único. Sim. Então, a gente não pode generalizar as pessoas, né? Cada indivíduo é único, então ele tem aquela experiência única. Mas quando a gente está aqui, falando sobre um assunto de forma geral... Aí ainda mais falando sobre humanidade, né? Humanidade, então a gente acaba ampliando o leque e a gente generaliza. A generalização, ela acaba falhando em alguns pontos, tá? Mas é o que dá para fazer uma explicação, assim, de humanidade. Igual as pesquisas, geral, né? 95% de confiança, né? Exatamente. Então, de modo geral falando, a gente tem as polaridades em todo mundo, mas o homem tende a ser um pouco mais yang e a mulher tende a ser um pouco mais yin. E aí os dois são complementares uns com os outros e essas energias elas têm que estar em certo equilíbrio. E aí se você pega a energia que é mais agressiva e diminui ela, é mais fácil de controlar, né? É mais fácil você tem algum dominar. Outro mecanismo? Porque você tem um conteúdo muito bacana que você fala do olho de Horus, que eu achei muito interessante. Não, o olho de Horus. Como que o olho de Horus, pegando esse raciocínio de simbolismo, qual que é a importância dele para tudo isso que a gente está falando? De controle social, de criar uma matrix voltada para essa realidade que a gente está vivendo. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Dentro desse controle social, um dos símbolos mais conhecidos e poderosos é o olho que todo vê. É aquela que tem na nota de $1, né? Que a gente vê que tem uma pirâmide com um olho dentro, que artistas às vezes fazem uma referência com a mão, né? Tem essas coisas. Esse é um olho que remete ao controle. Controle do demiurgo, controle do cubo de Saturno, do sistema mesmo, né? Que é aquele olho que tudo vê, que tem a ver com com o olho de Deus tá te observando, tá vendo você a todo momento, né? Às vezes a pessoa é criança, ela fica com medo, Deus tá te olhando, a mãe fala. Aí a criança fica com medo de fazer as coisas, né? É o olho do Deus controle. Tá vendo, né? Deus tá vendo, né? Total, realmente. Cara, é incrível como as coisas caem, né? Cai, né? Nossa, então. Eu e o Maurício, a gente, de tanto ver esse tipo de conteúdo, imagino que a galera lá de casa vai vendo que, mano, as coisas que a gente aprendeu na infância, na nossa vida inteira, a máscara demorou para cair, mas caiu. Está caindo, né, Rosa? Uma hora começa a ruir, né? Uma hora começa. Só buscar que quem busca encontra. Esse é o olho que tudo vê, certo? Sim. Inclusive, a gente tem aí, para quem não sabe o que é o olho de Horus, para as pessoas, se você puder colocar, Brunão, já para dar uma contextualização, né, sobre isso. Aí, voltando à explicação, o olho que tudo vê, ele não é esse. Ele não é esse. Sim. Tá. Ele foi inspirado no olho de Horus, mas ele não é o olho de Horus. Ele ele é visto como um olho de controle, de observação. Aquele que observa, Deus está te vendo, aquela coisa de observação. É aquele Deus que é o Deus que pune, sabe? Do Antigo Testamento. É aquele lá, que traz medo. Né? Aquela ideia daquele símbolo. O olho de Horus já tem um outro significado, né? Traz um outro simbolismo ali.
E ele foi baseado, né? O pessoal baseou o olho de tudo ver nesse olho, mas não é a mesma representação. No Antigo Egito, eles usavam muito como amuleto esse olho. Era um olho de proteção espiritual. Era um olho espiritual de proteção contra espíritos malignos, forças ruins e tudo. Então, os egípcios usavam esse olho como proteção. Então tinha uma simbologia positiva. Positiva, no totalmente Egito. positiva. Sim. O olho de Horus tem uma simbologia positiva durante todos os períodos do Egito. O Egito é tão antigo que é mais antigo que a nossa civilização, né? Cleópatra, por exemplo, ela está mais perto do nosso tempo de agora do que o tempo das pirâmides. Olha Você só. vê como o Egito é antigo. Ela está Meu mais perto do Deus. nosso tempo do que está no tempo das pirâmides. Ou seja, as pirâmides para Cleópatra já era uma antiguidade. Eles já não sabiam nem como é que tinham feito naquela época já, né? Para Caramba. vocês verem como é antigo. Agora, Então- contextualizando o olho de Horus, o que é esse nome, Horus? Da onde vem? E também na tela, né? Coloca aí, Brunão. O que ele é? Ele é um olho, a sobrancelha, e o que é essa parte embaixo? Perfeito. Bom, o olho de Horus é uma das imagens mais antigas do Egito, né? Ele seria o olho, esse aí no caso seria o olho esquerdo do Horus, né? Que ele tem um olho direito, que tem a ver com Ra, que Horus, é o deus então, solar. é um... O Horus é um deus solar. Perfeito. Tá? É um deus solar, assim como Ra e Osíris. É. Os três deuses são deuses solares, né? Então, qual que é o simbolismo disso? Horus seria o sol quando ele nasce, o sol novo. O Ra é o sol no seu pico, no meio-dia, que é o poder mais forte do sol, é o deus solar Ra. E o sol morrendo, quando ele está se pondo, é o Osíris. O sunset, né? Exatamente. Então, os três têm essa representação, os três são o sol, mas em momentos diferentes, em posições diferentes. Então, E- o Horus, que é esse deus do sol do início do dia, digamos assim, Sim. ele tem dois olhos, o da direita e o da esquerda. O da e o direita. da esquerda, esse... É esse aqui que é Camarada. o olho lunar dele, a outra polaridade. Então, é o olho solar e o olho lunar. Esse olho lunar é o olho que foi estraçalhado, quebrado por Sete. Você quer saber da mitologia? Sim. Vai fazer sentido isso? Quem que é o Sete? Então, Sete, ele é o tio de Horus. Então, assim, para entender a mitologia, a gente tem que voltar no pai de Horus, que é Osíris e Ísis, né? Sim. Osíris e Ísis, eles eram casados e eram irmãos. E aí Osíris, quando ele assumiu o trono, ele recebeu o poder de assumir o trono do Egito, né? Nos tempos místicos, né? Quando era... No Egito, assim, tem os tempos místicos, depois é que entrou os tempos dos humanos. Então, nos tempos místicos, o primeiro faraó do Egito foi Osíris. E aí o irmão dele ficou com inveja, que é o Sete. O irmão dele ficou com inveja e queria destroná-lo, né? E uma parte importante aqui. Quando a gente fala que é irmão ou que é casado, essas coisas, é porque elas são representações arquetípicas dos nossos sentimentos, do que está dentro de nós. Então, quando o Sete, eu falo sobre Sete, que ele tem inveja do irmão, é essa parte nossa que a gente não gosta, essa parte nossa sombria. Tanto é que o Sete, ele é representado como um ser negro, mas negro por falta de luz, porque ele representa o quê? A falta de humildade, Compaixão. inveja, todos os sentimentos ruins que nós temos, mas a gente não gosta, que a gente empurra para a sombra. Sim, que então, a gente finge que não tem, a gente né? finge que não tem, mas eles estão lá e às vezes eles aparecem. Esse é o Sete. Ele é a representação arquetípica disso. Que demais. É. E Mas aí- ele de fato existiu. De fato existiu? Não sei. Não sei se o Sete existiu como um ser verdadeiro. Algumas pessoas acreditam que sim, outras que não. Mas uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo é que não importa se eles existiram. O que importa é a informação que é absorvida por eles. A mensagem. O Tipo assim, simbolismo. se Jesus existiu ou não? Não importa. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, e dá aquele Tem debate. gente O que fala que ele vai importante voltar, né? o importante é o quê? A mensagem que foi... O que essa mensagem está dizendo para você? O que isso importa para você? O que isso te transforma? O que isso mexe em você? Isso que importa.